Pessoal, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo aqui pela segunda vez. Espero que dê certo hoje. O intuito desse vídeo é um pouquinho diferente dos vídeos que eu venho postando, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a minha história, sobre meu testemunho, tá? Espero que esse vídeo chegue para as pessoas corretas. O intuito desse vídeo não é ter visualização, e sim chegar para a pessoa certa, tá? Então, tenho certeza que se esse vídeo chegou para você é porque você precisava ouvir isso. Gente, eu vou tentar lembrar das datas, mas é uma coisa que já se passou há mais de 10 anos. Tentei gravar ontem, não deu certo. Não sei se vai dar certo hoje, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Mas é um vídeo longo, tá, gente? Eu vou estar contando o testemunho da minha vida. Deus vem falando comigo muito forte para que eu fale sobre isso. As pessoas que me conhecem, poucas pessoas sabem da história. Então, não é só um testemunho, é também um informativo, tá? Há aproximadamente 2012, novembro de 2012, quando eu comecei a tentar engravidar. Eu já tinha 3 anos de casado e tinha o desejo de engravidar. Foi aí que começou. O primeiro eu tive um aborto espontâneo, mas assim, foi super tranquilo. Quando eu descobri já estava, enfim, já tinha acontecido. Foi bem tranquilo emocionalmente. E aí o médico liberou 30 dias depois. E aí foi que começou. Eu desconfiei que estava grávida. Eu tive um sonho muito, muito real, onde Deus mostrava que eu tinha uma menina. E aí veio o atraso, eu falei, tô grávida, certeza que eu sentia. Deus falou para mim que eu tava grávida. Fui, fiz um exame negativo. Mas eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu continuei fazendo vários, não lembro quantos que eu fiz, mas eu fiz bastante e continuavam dando negativo. Era um laboratório do interior da Bahia e lá todo mundo se conhece. Eles falaram que o meu exame estava subindo, né? Então eles começaram a achar que podia ser. E aí eu fiz um último e eles falaram: não, é positivo porque tá subindo. Iniciei meu pré-natal, tudo tranquilo. E aí, há mais ou menos uns 2, 3 meses de gravidez, não lembro exatamente a data, eu comecei a sentir fortes dores. Eram muitas dores, gente. Era dor, eu sentia tontura, era um enjoo, era uma coisa assim, fora do comum. Só que, pra mim, eu achei que era normal. E aí, eu comecei com um sangramento. Falei com o médico, ele mandou utilizar Ultragestan, eu acho que é isso o nome. Ficava com as pernas para cima, enfim, repouso, mas continuava as dores. E o mal-estar, gente, era muita dor. Eu cheguei a ponto, assim, de não ver o vaso. E, infelizmente, a medicina é precária. Não tinha como fazer uma ultrassom, uma coisa simples que já teria resolvido o problema. Isso foi mais ou menos a questão das dores já fortes, um pouco antes do Natal. Então, assim, mesmo querendo, não tinha como fazer ultrassom. Lá não é igual à cidade, gente. Não dá pra, mesmo tendo como pagar, fazer exame. Então, não teve como fazer exame, eu continuei sentindo dores. E aí, teve um dia que eu tava muito mal. Aquele dia, assim, parecia que realmente eu ia morrer. Eu sentia muitas dores. Meu marido me ajudava a dar banho. Eu não conseguia tomar banho, gente. Era muitas dores. Muito mal. Nossa, já se passaram mais de 10 anos e só em lembrar isso. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Nesse dia eu pedi pro meu tio. Ele é de uma igreja totalmente diferente da minha, mas aqui é um testemunho, gente. Não é para falar de religião. Eu sou católica, mas aqui não tem nada a ver com igreja, cada um com sua fé, para falar sobre o que aconteceu comigo, o livramento que eu tive na minha vida e um informativo que, se eu soubesse, eu teria evitado tanta dor, tanto sofrimento. E eu não morri porque Deus colocou a mão. Nesse dia, o meu tio veio, fez uma oração, porque eu pedi. Gente, eu pedi muito. Ele veio, fez uma oração. Ele mesmo já me pediu para dar esse testemunho. E aí eu senti, gente, que naquele momento daquela oração, Deus estava me livrando.
A minha consulta era só em janeiro, se eu não me engano, foi 3 de janeiro, não lembro bem a data. E isso era tipo antes do Natal, gente. E eu passando muito mal mesmo com dores. Não tinha o que fazer, porque não tinha como fazer tudo de recesso. Era esperar. Muita dor, não tinha o que fazer, fui na emergência esperar. No dia que eu fui pra consulta, que eu acho que, se eu não me engano, foi dia 3, foi em janeiro, que eu sempre falo que é a data do meu nascimento. Eu sou de março, mas eu nasci novamente em janeiro. Quando eu cheguei lá, e o médico, tava minha mãe me acompanhando, meu marido tava trabalhando, e aí quando ele fez a ultrassom, ele chamou a gente na salinha para conversar e falou: mãe, não sei como sua filha tá aqui em pé viva. Ela tá com hemorragia com mais de litros. Não era para ela estar aqui em pé, não era para ela estar andando, não era para ela estar viva. Gente, meu mundo desabou. Eu fiquei assim, sem chão. Eu só ficava pensando, meu Deus, por que eu queria tanto ter um filho, e naquele momento eu não pensava não só, tipo, que eu podia morrer. Ele falou, você tem que ir imediatamente, ela tem que ir pra cirurgia de emergência agora. E a gente foi pra cirurgia de emergência, eu liguei pro meu marido, eu fiquei assim, só pensava que eu nunca ia mais poder engravidar. Gente, tive uma gravidez tubária nas trompas. E aconteceu o quê? Como muito tempo sem descobrir, rompeu as trompas e eu tive hemorragia interna. Ninguém sabe explicar como eu tava bem. Porque eu tava sentindo dores, mas eu estava andando. Eu fui andando pra consulta. Eu sentei tudo perfeito andando. Então, assim, só Deus, gente. Só Deus explica. Fui direto pra emergência. Não vi mais nada. Enfim, fui sedada. Foi momentos bem difíceis. Meu marido foi desesperado lá ficar comigo. A gente passou bastante dificuldade. O hospital era bem precário, mas assim, muita gratidão, né? Porque Deus salvou a minha vida. Naquele dia, Deus colocou a mão. Então, assim, ele não deixou. Foi bem complicado. Eu sofri muito, sabe? Porque eu perdi minha trompa. Eu imaginava que eu jamais poderia ter filhos novamente. Eu lembro do dia que uma prima minha foi me visitar. E é por isso que eu resolvi fazer esse testemunho. Não é só um livramento de vida, mas se você tem o sonho de ser mãe, coloque na mão de Deus. Confia nele. E ela deu o testemunho. Ela falou, Jaqueline, eu tive também uma gravidez tubária, é tipo ganhar na Mega. É muito raro, gente, muito raro. Quando tem, a pessoa descobre agora, tem hemorragia e passar pelo que eu passei, é raríssimo. Então o médico falou, tipo, você ganhou na Mega. Mas infelizmente foi uma Mega que eu não queria ganhar. E ela falou pra mim, olha, eu tive 3 filhos. E eu me apeguei tanto naquele testemunho que ela teve uma gravidez tubária e teve 3 filhos sem nenhum problema. Porque você perde a trompa. Eu não sabia como estaria a minha outra trompa. Gente, mas no fim, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu passei por tanta dificuldade, foi tão difícil. Mas hoje, mais de 10 anos depois, eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu vi a vida de uma maneira diferente. Atualmente eu tô em Brasília e foi por causa de tudo isso que aconteceu comigo que eu vim pra cá. Não parou por aí. Depois da cirurgia eu tive rejeição aos pontos. Então eu comecei a ter, fazer uns tufos assim, em volta da cirurgia depois. E me incomodava muito. Então, minha família é de Brasília, meu irmão falou pra gente vir e foi por causa disso que eu vim. E assim, eu agradeço tanto a Deus por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Foi um livramento e foi para melhor. Hoje eu vejo. E não foi só isso. Eu tenho um filho de 7 anos, mas durante mais ou menos uns 3 anos eu tentei muito ter um filho. Muito. Passar em vários médicos, em ótimos médicos. Passei por médico de fertilização. Eu engravidava, mas eu não segurava. Falei com pastores, falei com pastoras, falei com várias pessoas e ninguém me motivava, sabe? Todo mundo falava que eu tinha que procurar ajuda, mas eu sentia que, gente, que aquilo era
para eu persistir. Deus falava comigo que ele ia me honrar. E aí um dia eu na igreja, não lembro exatamente assim do que eu ouvi, mas eu lembro da passagem onde falava que uma árvore seca ela deveria ser arrancada, que uma árvore tinha que dar frutos. E eu falei, Senhor, que eu seja essa árvore, meu Deus, que eu consiga ter um filho, eu vou te honrar. E aí, gente, foi muito forte. Eu sozinha ali, meu marido tava também, né? Mas assim, tinha mais ninguém, tinha o pessoal da igreja, eu chorava. Quando eu vi uma grávida, eu pensava, meu Deus, por que que eu sou essa árvore seca? E aquele dia eu fiz um propósito com Deus. Mais ou menos um mês depois disso, gente, eu engravidei. Pra contradição de tudo, porque era pra ser difícil. Eu não segurava, ninguém sabia o porquê. Eu não tinha uma das trompas, ninguém sabia se a outra trompa tava boa. Então, assim, ninguém me dava esperança, mas eu sabia que eu confiava em Deus, porque Deus iria me honrar, que eu teria o meu filho, que ele iria honrar. E aí eu engravidei, foi difícil, passei por vários repousos, mas hoje eu tenho 2. E olha para você ver como Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus fala com você, você tem que entregar e confiar. O meu segundo, eu tava tomando anticoncepcional. Numa troca, acabou que eu engravidei. Mas você vê que Deus fala, porque eu engravidei do Samuel, do meu segundo, que tem 2 anos, mais ou menos em janeiro. Em dezembro, Deus tocava no meu coração para eu ter outro filho. E eu, por medo, não tinha. Porque eu sofri muito no primeiro. Era um desejo, eu queria muito, mas eu sofri muito. O que aconteceu? Deus me deu outro filho. Foi a melhor coisa, gente. Sem tratamento, sem nada, sem explicação, sabe? Que era para ser uma coisa difícil, foi tão simples para Deus. Então, assim, quando Deus quer, gente, ninguém explica, sabe? Ninguém explica Deus. Quando Deus fala, acontece, gente. Então, assim, aqui não é só a questão de confiar em Deus. Se Deus fala para você, faça. Mas também é a questão de informação. Se eu soubesse, eu tinha todos os sintomas para uma gravidez tubária. O exame positivo deu pouco, que é um dos primeiros índices. O quantitativo sobe muito pouco. As dores abdominais, tudo, gente, tudo indicava para uma gravidez tubária, mas eu, por falta de conhecimento, quase morri. Como Deus tem um propósito na vida de cada um, desde então, eu nunca tive coragem de expressar. Falo para outras pessoas, mas nunca tive coragem de falar quanto Deus foi maravilhoso na minha vida. Entre esse, eu tenho outros e outros testemunhos na minha vida, mas esse foi o mais grandioso, sabe? Deus me honrou. Eu sou uma árvore que deu frutos para Ele, né? Hoje eu tenho o meu Gabriel, que tem 7 anos, e o meu Samuel, nomes bíblicos, porque sou muito grata a Deus. Deus dar filhos para a gente, devolver para eles. Então, se Deus quiser, serão filhos e seguirão os passos, gente. Não sei o que teria acontecido comigo se naquele momento eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Acredito que eu não teria a fé e nem a certeza de tudo que eu tenho hoje. Momentos difíceis, todos nós passarão, certeza. A gente não veio aqui para a Terra para ter uma vida perfeita. Eu não tenho a vida perfeita. Não tenho tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso Deus me deu. Então, gente, fiquem aqui com esse testemunho de vida. Espero que você tenha ouvido, você que precisava disso. Tenha paciência, espere, confie em Deus, que o seu dia vai chegar. Boa noite. Espero que você tenha esperança e fé. Fiquem com Deus.